É simplesmente horrível. Você não consegue assimilar, e eu não conseguia assimilar, e eu simplesmente... Sabe. Por dias, você simplesmente não conseguia acreditar que ele tinha partido. Então, Sam! Foi um choque enorme. Durante décadas, Yoko Ono foi rotulada como a mulher que separou os Beatles. Mas as recentes conversas de Paul McCartney revelaram um retrato muito mais complexo e paradoxal. Discussões acaloradas nos bastidores do estúdio, os apelos desesperados de John Lennon e uma perspectiva surpreendente sobre a mulher que antes era vista como a principal inimiga dos fãs após o fim dos Beatles. Qual era a verdadeira relação entre Paul McCartney e Yoko Ono? Será que Yoko foi realmente a principal razão para o fim da lendária banda? A rivalidade entre Paul McCartney e Yoko Ono é um dos capítulos mais intensos da história dos Beatles e está profundamente ligada à separação da banda. Quando John Lennon começou a namorar publicamente Yoko Ono, em Language Not Registered for Generation, ela rapidamente fez sua presença ser sentida nos estúdios Abbey Road. Isso quebrou uma regra não escrita de que as parceiras dos Beatles não deveriam interferir diretamente no processo de composição e gravação. Inicialmente, Paul simplesmente achou essa mulher asiática excessivamente exigente e controladora, mas as coisas gradualmente se transformaram em um caos. Yoko sentou-se em um amplificador, interrompendo as discussões do grupo, algo que nenhuma namorada jamais havia feito antes. Quando Paul sugeriu uma mudança melódica, Yoko o interrompeu. Quando George Harrison experimentou um riff de guitarra, Yoko se intrometeu, falando alto demais. Paul ficou atônito com o comportamento dela. Ficou claro que Yoko não estava apenas presente, ela se comportava como se fosse a quinta Beatle. Embora frustrados, nenhum deles ousou confrontar John Lennon diretamente. Paul, que geralmente cuidava da organização e da produção, sentia que estava perdendo o controle com a constante presença de Yoko, especialmente porque John estava cada vez mais envolvendo tudo com ela. John e Yoko assinavam cartas juntos, e John chegou a cogitar renomear a banda para Plastic Ono Band. Paul perguntava repetidamente a John, "Você está louco?" Ele temia que os Beatles perdessem sua própria identidade. No final the language not registered for generation. A atmosfera em Abbey Road estava tão tensa que uma simples partida de futebol poderia desencadear uma explosão. De um lado, Paul fervia de frustração, prestes a explodir. Do outro, Yoko se agarrava a John, com o olhar desafiador. Ela zombava das baladas de Paul, chamando-as de meras melodias açucaradas, enquanto elogiava John como um gênio que se libertava de amarras. Mas Paul não era o único enlouquecido por ela. George Harrison ficava vermelho de raiva toda vez que Yoko falava. Até Ringo Starr, o mais tranquilo dos quatro quando interrompido por Yoko, simplesmente largou as baquetas e saiu do seu lugar. "Você pode ficar, mas eu vou fumar um cigarro." Mais de uma vez. Paul apertou o baixo com força, com vontade de jogar Yoko pela janela e gritar, "Sai daqui!" Mas ele não conseguiu. John permaneceu sentado em silêncio, porém desafiador. Seu silêncio transmitindo a mensagem de que Yoko ficaria, não importando o que Paul ou qualquer outra pessoa dissesse. Mais tarde, em entrevistas, McCartney comparou esses sentimentos a uma espécie de mau humor passivo. "Estávamos sempre nos alfinetando", disse ele. "Estávamos fervendo de raiva." Essa atitude criou inúmeros momentos tensos, mas Paul admitiu que os três eventualmente tiveram que aceitar a presença de Yoko porque John a amava loucamente e nenhum remédio poderia curar isso. Depois que a imprensa descobriu que Yoko Ono estava interferindo demais nas músicas, começaram a detestá-la. Paul McCartney achou que era o momento certo para colocar a banda de volta nos trilhos. Mas, surpreendentemente, foi o próprio John Lennon quem implorou para que Yoko não o deixasse. Quando a imprensa começou a publicar uma série de artigos criticando Yoko Ono por interferir nas gravações dos Beatles, a reação negativa do público foi sem precedentes. A imagem da mulher que acabou com a maior banda do mundo rapidamente ficou associada ao nome de Yoko. Muitos fãs a odiavam tanto que ergueram faixas em frente aos estúdios Abbey Road com os dizeres "Yoko, vá para casa." Nesse clima, Paul McCartney, que há tempo se incomodava com a presença de Yoko, viu uma oportunidade. Ele pensou, é agora que John precisa perceber que ela não pertence aos Beatles. Mas, para sua surpresa, foi John Lennon quem quebrou o silêncio. Diante de todo o grupo, ele pegou a mão de Yoko, a voz rouca de tensão. "Se Yoko for, eu vou também. Ela está aqui porque eu quero que esteja."
Aquela declaração foi como uma adaga atravessando a última esperança de Paul. A oportunidade que ele pensava ter chegado havia desaparecido, substituída pela brutal verdade. John estava profundamente apaixonado por Yoko. Daquele momento em diante, nada a impediria de se sentar ao lado de John em todas as reuniões e sessões de gravação. Para Paul, foi um momento de virada amargo. Ele entendeu que a guerra estava perdida antes mesmo de começar. Quando os Beatles começaram a enfrentar problemas financeiros no final da década de Language Not Registered for Generation, Paul queria que a banda trabalhasse com Lee Eastman, seu sogro. Entretanto, John, influenciado por Yoko, escolheu Alan Klein. Essa disputa dividiu os Beatles em dois grupos e se tornou a causa direta da eventual separação da banda. A discórdia não se limitou ao estúdio de gravação. A situação se espalhou para o público. Paul fez alusão ao controle de Yoko em algumas de suas músicas, enquanto John e Yoko retaliaram com entrevistas mordazes. No álbum, Ron Paul incluiu críticas satíricas a John e Yoko. Mais tarde, John respondeu com a música How Do You Sleep, com letras que atacavam diretamente Paul. Quando John foi assassinado em dezembro de Language Not Registered for Generation, a relação já tensa entre Paul e Yoko ficou ainda mais tensa. Cercado por repórteres, Paul disparou. É um saco! A frase curta foi interpretada como uma atitude fria e indiferente. A imprensa repercutiu o fato, e Yoko a viu como prova de que Paul nunca havia realmente respeitado John. Mais tarde, Paul explicou que estava apenas em estado de choque e não conseguiu dizer mais nada. Language Not Registered for Generation. Quando os Beatles foram introduzidos no Hall da Fama do Rock and Roll, Paul se recusou a comparecer, alegando divergências comerciais não resolvidas com Yoko e a direção da Apple Corps. Aos olhos do público, isso foi nada menos que a confirmação de que ele e Yoko não se suportavam. Nenhum dos dois cedeu a oportunidade de subir ao mesmo palco para homenagear o legado de John. No entanto, durante o projeto Anthology, Yoko fez um gesto conciliatório ao entregar as fitas demo inacabadas de John aos 3 Beatles restantes. Isso resultou na criação de Free as a Bird e Real Love, uma colaboração que simbolizou uma breve reconciliação. Mas essa trégua era apenas uma fina camada de tinta cobrindo um muro de animosidade. No início dos anos Language Not Registered for Generation, a chama reacendeu. Paul revelou publicamente que Yoko havia recusado seu pedido para alterar a ordem dos créditos de composição das músicas que ele havia escrito quase inteiramente, principalmente Yesterday. Yoko respondeu categoricamente: a história não pode ser reescrita. Language Not Registered for Generation. Paul lançou o álbum ao vivo Back in the US e alterou unilateralmente os créditos de Language Not Registered for Generation músicas para Paul McCartney e John Lennon. A família de Yoko ficou furiosa, atacando imediatamente e acusando Paul de reescrever a história para diminuir o legado de John. Essa discussão mostrou o profundo desprezo que nutriam um pelo outro. Paul via Yoko como um obstáculo que distorcia suas contribuições, enquanto Yoko via Paul como uma pessoa arrogante que queria roubar os holofotes de John. Será que Yoko Ono foi a culpada pelo fim dos Beatles? Essa é uma pergunta que assombra os fãs dos Beatles há mais de meio século. Muitos insistem que Yoko Ono foi a responsável pelo fim da maior banda do mundo. No entanto, documentos históricos, desde diários de estúdio até as memórias dos próprios membros, revelam uma realidade diferente. Os Beatles já estavam fragmentados internamente muito antes do surgimento de Yoko. Já havia conflitos entre eles, e vários membros haviam decidido sair. Anos depois, Paul McCartney confirmou que ela não foi a razão para a separação, embora não gostasse de sua personalidade peculiar. Segundo ele, a banda já estava à beira do colapso. Ela certamente não foi a responsável pelo fim do grupo. O grupo estava se desfazendo, disse ele. Paul McCartney acredita que a aparição de Yoko Ono foi simplesmente um catalisador para uma mudança que John Lennon há muito almejava. Na realidade, o encontro deles foi como um raio que atingiu a vida de John Lennon. Em novembro de Language Not Registered for Generation, John Lennon conheceu Yoko por acaso enquanto ela se preparava para uma exposição de arte. Na época, Lennon já era uma estrela internacional e casado. Mesmo assim, ficou cativado pela figura delicada e pelos longos cabelos negros que cobriam parcialmente o rosto da artista japonesa. Eles se apaixonaram apesar dos olhares julgadores. A imprensa chamou Ono de a mulher que separou os Beatles, e o público a via como a terceira pessoa no casamento de Lennon e Cynthia.
Em novembro de Language Not Registered for Generation, o primeiro casamento de John terminou por adultério. Mas Lennon não recuou. Ele tornou público o seu amor e, pelos próximos Language Not Registered for Generation anos, John e Yoko viveram um relacionamento tão apaixonado quanto escandaloso. O fascínio de Yoko para Lennon não era apenas artístico. Nela, John via reflexos das mulheres fortes que moldaram sua infância, sua mãe Julia e sua tia Mimi. Era o tipo de mulher que ele tanto desejava quanto temia, mas da qual não conseguia escapar. E Yoko Ono, com toda a sua determinação e singularidade, tornou-se um furacão que varreu toda a ordem da vida de John Lennon. Paul acreditava que John precisava de uma grande mudança em sua vida, e Yoko era a pessoa certa para proporcioná-la. Paul também acha que a carreira solo de John, com canções sobre paz como Imagine e Give Peace a Chance, não teria sido bem sucedida sem Yoko Ono. Ela foi a musa que guiou John por um caminho completamente novo. Na nova biografia, Yoko A Biography, David Sheff afirma que Yoko não foi a responsável pelo fim dos Beatles. Pelo contrário, sua presença e influência ajudaram a evitar que John, e em certa medida o grupo, entrasse em crise antes da eventual separação. As gravações de Let It Be e Abbey Road só puderam ser concluídas com o apoio moral de Yoko. Nos anos que se seguiram à morte de John Lennon em Language Not Registered for Generation, Paul e Yoko reconciliaram-se gradualmente. Paul colaborou em vários projetos para homenagear John, e Yoko falou publicamente bem de Paul, mas a cicatriz dos últimos dias dos Beatles permaneceu, e é considerada o conflito mais terrível da história da banda. Após muitos anos, a relação entre Paul McCartney e Yoko Ono sofreu mudanças significativas. Paul admitiu que havia interpretado Yoko de forma equivocada no passado. Depois de muito tempo, ele tomou a iniciativa de ligar para ela. A conversa os ajudou a se entenderem melhor. Paul percebeu que Yoko não era a mulher rígida ou mandona que ele imaginara, mas sim uma pessoa muito amorosa e carinhosa, simplesmente mais determinada do que outras a ser ela mesma. Muitos pesquisadores dos Beatles confirmaram que a banda já estava fragmentada, mas a história de que Yoko teria sido a responsável pela separação dos Beatles se tornou uma lenda difícil de apagar da memória coletiva. Paul McCartney também acredita que a mídia e os fãs exageraram a discórdia entre eles porque as pessoas gostam de ter alguém para culpar, sabe? Ele também acredita que John Lennon teria ficado feliz em vê-los fazer as pazes, pois John amava Yoko tanto que ela era capaz de fazê-lo fazer qualquer coisa. No entanto, embora a distância entre Paul e Yoko tenha sido, em certa medida, reduzida aos olhos do público, a imagem dela ainda é repleta de controvérsias. Os fãs dos Beatles ainda veem Yoko como a responsável pela separação, apesar de ela ser uma artista talentosa com inegáveis contribuições para a arte moderna. Yoko ainda é odiada. Apesar de seu talento, antes de se tornar amante e esposa de John Lennon, Yoko Ono era uma aclamada artista de vanguarda. Suas performances eram frequentemente controversas, criticadas por serem incompreensíveis e estranhas. Quando cantava ou gravava com John em álbuns como Two Virgins ou Sometime in New York City, muitos fãs os consideravam inaudíveis. A grande diferença entre sua estética vanguardista e o gosto do pop convencional fez com que ela fosse odiada e aparecesse frequentemente em listas de artistas mais odiados do showbiz por décadas. Após a separação dos Beatles, Yoko Ono não foi apenas a parceira de John, mas também sua empresária, colaboradora artística e principal fonte de inspiração criativa. Muitas de suas canções famosas foram diretamente influenciadas por suas ideias e filosofias. John Lennon certa vez afirmou francamente: "Se não fosse por Yoko, eu nunca teria me encontrado." Isso demonstra que Yoko não estava apenas nos bastidores, mas era uma parte crucial da carreira solo de Lennon. Após a morte de John em Language Not Registered for Generation, Yoko tornou-se a guardiã de seu legado, lançando muitas obras inacabadas e organizando eventos comemorativos. Ela tomou uma decisão conciliadora ao entregar as fitas demo inacabadas de John a Paul e aos outros membros para o projeto Anthology de Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation, resultando nas canções Free as a Bird e Real Love. As decisões de Yoko sobre o legado de Lennon foram por vezes controversas, mas graças a elas, novas gerações puderam ter acesso à música e à mensagem de paz de John.
No entanto, muitos acadêmicos, críticos de arte e feministas a defenderam, argumentando que o ódio foi exacerbado por preconceitos de gênero e raciais, pela interferência de uma mulher asiática em uma banda lendária composta por brancos e porque o público precisava de um bode expiatório para o fim dos Beatles. Sua personalidade forte e sua disposição para intervir no campo criativo, considerado um domínio masculino, também fizeram com que ela fosse julgada com mais severidade do que outras parceiras ou esposas dos Beatles. Yoko já foi alvo de chacotas por sua voz estridente e gritante, mas hoje muitos críticos argumentam que ela estava à frente de seu tempo, abrindo caminho para o rock experimental e a música feminista. Embora seu trabalho tenha sido alvo de muitas críticas na época de seu lançamento, ele é considerado fundamental para a música experimental e o punk. Artistas modernos como Lady Gaga, Björk e Laurie Anderson reconhecem sua influência. Como Lennon, Yoko se tornou um ícone da luta contra a guerra, com eventos como o Bedding for Peace, The Language Not Registered for Generation, no qual o casal transformou um quarto de hotel em um palco midiático para defender a paz. A trágica morte de John Lennon em Language Not Registered for Generation deixou um enorme vazio na vida de Yoko. Ela perdeu não apenas seu companheiro, mas também seu colaborador criativo, metade dos projetos artísticos e atividades sociais que haviam construído juntos. Por muitos anos depois disso, Yoko dedicou-se a proteger e difundir o legado de John. Ela controlou o lançamento de álbuns inacabados, publicou livros, organizou eventos comemorativos e fez do nome de Lennon um legado ligado à mensagem de paz. Apesar de enfrentar imensa pressão pública e ódio, Yoko permaneceu firme. Ela disse certa vez em uma entrevista: "Se eu destruir tudo, tudo o que John deixou para trás poderá ser distorcido. Não vou deixar isso acontecer." Essa determinação lhe rendeu a admiração de muitos, mas também a tornou uma figura controversa. Inicialmente, Yoko era vista como estranha, inaudível ou a mulher que acabou com os Beatles. Mas, com o tempo, os mundos da arte e da música a reavaliaram, passando a considerá-la um ícone pioneiro, alguém que ousou romper barreiras e transformar a arte em uma ferramenta para o diálogo social. A partir da década de Language Not Registered for Generation, o mundo da arte começou a ver Yoko sob uma nova perspectiva. Exposições retrospectivas em Nova York, Tóquio, Berlim e outras cidades destacaram seu papel pioneiro na arte conceitual e performática. Sua obra Árvore dos Desejos da Paz, The Language Not Registered for Generation, é um exemplo disso. A escultura Present, com milhares de desejos do público pendurados em seus galhos, tornou-se um símbolo global da arte comunitária. Language Not Registered for Generation, o MoMA de Nova York dedicou uma grande exposição a ela, algo impensável poucas décadas antes, quando era ridicularizada pela crítica. O ápice veio em Language Not Registered for Generation, quando Yoko recebeu o Leão de Ouro pelo conjunto da obra na Bienal de Veneza, consolidando seu status como uma das grandes damas da arte contemporânea. Aos Language Not Registered for Generation anos, Yoko Ono tornou-se um símbolo vivo. Ela continua suas atividades de arte pública apesar das dificuldades de locomoção. Em eventos, ela frequentemente usa cadeira de rodas ou é auxiliada por um acompanhante, mas seus olhos e sua presença ainda exalam força. Em Nova York, Yoko mora no famoso edifício Dakota, onde viveu com John e onde ele foi assassinado bem em frente à entrada. Ela raramente faz aparições públicas, mas quando o faz, atrai muita atenção. É comum vê-la vestindo roupas pretas, chapéu de aba larga e óculos escuros. Apesar da saúde debilitada, Yoko continua a transmitir mensagens de arte e paz por meio de projetos globais. A Árvore dos Desejos continua a ser exibida em diversas cidades. Ela também apoia movimentos feministas, ambientais e de arte comunitária. Nos últimos anos de sua vida, a percepção pública de Yoko também mudou. Embora muitas pessoas ainda não a tenham perdoado pela imagem de mulher que acabou com os Beatles, há também um público jovem que admira seu espírito pioneiro e independente. A mídia frequentemente se refere a Yoko como a alta sacerdotisa da vanguarda. Aos Language Not Registered for Generation anos, Yoko já não se envolve em debates acalorados como antes. Em vez disso, ela é vista como uma mulher que viveu sua vida em seus próprios termos, independentemente da opinião pública. Muitos artigos a descrevem como a última pessoa viva a contar a história dos Beatles de uma perspectiva diferente. A perspectiva de uma forasteira que se tornou o centro das atenções, nutrindo tanto adoração quanto ódio. A vida posterior de Yoko Ono pode ser resumida em duas palavras: um paradoxo. Por um lado, ela foi odiada por milhões de fãs dos Beatles durante décadas.
Por outro lado, ela foi celebrada nos palcos artísticos mais prestigiados do mundo. Hoje, o legado de Yoko não se resume à sombra de John Lennon, mas também inclui sua arte performática independente inspirada no movimento Marx, sua música experimental e seu ativismo pela paz. Ela prova que, às vezes, para mudar a história, não é preciso ser amado, basta ousar ir contra a maioria. Se o que você acabou de ler ainda lhe deixa um vazio inexplicável, é porque você apenas tocou a superfície de uma pedra gigante escondida na escuridão. Por trás das luzes deslumbrantes e das gargalhadas estrondosas, existe um mundo subterrâneo cujos recantos ocultos o público jamais alcançou, como um labirinto sem saída. Porque uma lenda não é criada apenas com luz e aplausos, mas também é esculpida por palavras não ditas, feridas profundas que persistem por décadas e conflitos silenciosos ocultos pela cortina perfeita do palco. Existem segredos que parecem ter permanecido adormecidos na poeira do tempo. Mas uma pequena fresta é suficiente para que todo o passado retorne com força, varrendo as camadas de glamour que o público outrora acreditava ser a verdade. E quando essa cortina se abre, surge uma pergunta inquietante. Estamos realmente adentrando o centro da verdade? Ou apenas paramos diante de sua primeira porta?